Boa noite a todos. Quero mais uma vez saudar os irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para, mais uma vez, realizar a nossa transmissão da Palavra de Deus online, ao vivo, procurando seguir, mais uma vez, enfatizando a recomendação das nossas autoridades para que evitemos aglomerações. Por isso, inclusive, que durante esses dias nós não estamos realizando um momento musical como costumamos fazer, não porque não cremos que seja importante, muito pelo contrário, a Bíblia enfatiza isso, mas porque, como eu disse, nós queremos deixar esse momento o mais compacto possível e também evitando qualquer aglomeração. Hoje pela manhã, como eu disse, nós temos estudado sobre os 10 mandamentos e tem sido um momento de muito aprendizado, creio que principalmente para mim. Hoje pela manhã nós meditamos no 5º mandamento e nessa noite nós iremos meditar em mais um. Mas antes eu queria perguntar se você acredita que a Bíblia possui contradições. Você acha que a Bíblia se contradiz? Eu creio que a grande maioria daqueles que me escutam vão dizer que não. A Bíblia ela não possui contradições. Então eu pergunto para você que acredita que não, como é que em determinado versículo da Bíblia Deus ordena matar e em outro versículo da Bíblia Deus proíbe matar? Como assim, pastor? Existem textos da Bíblia nos quais Deus ordenou matar? Sim. Por exemplo, Números 35, verso 17, diz assim: ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Esse texto é bem claro em dizer que o assassino de alguém terá que ser executado. Palavra de Deus, Números, capítulo 35, versículo 17. Porém, quando a gente chega em Números, ou Deuteronômio, perdão, capítulo 5, versículo 17, nós lemos o seguinte: não matarás. Como é que, então, que em um texto, em um versículo, Deus ordena a morte de alguém e em outro versículo ele proíbe a morte de alguém? Como nós podemos conciliar dois versículos escritos pelo mesmo autor, Moisés, inspirado por Deus? Esse último versículo que eu acabei de ler, não matarás, é o 6º mandamento da lei de Deus, o 6º mandamento dado ao povo através de Moisés, e é nesse mandamento que nós iremos meditar nessa noite. Nós queremos entender, então, que tipo de morte Deus está proibindo aqui. Será que Ele está proibindo a morte de toda e qualquer pessoa? Será que Deus está aqui falando tanto sobre a morte intencional, sobre o matar intencional, como matar sem querer, ou matar não intencional? É sobre isso que nós queremos meditar nessa noite, e eu quero convidar você a ficar comigo até o fim, porque eu creio que existem aplicações muito importantes para nós. Hoje eu quero falar sobre 2 tipos de assassinato. 2 tipos de assassinato. O primeiro deles é pouco praticado, ou melhor, é praticado por poucas pessoas. Já o segundo não. O segundo tipo de assassinato é praticado por muitas pessoas. Quais são os 2 tipos de assassinato dos quais eu quero falar hoje? O primeiro deles é o assassinato literal. O assassinato literal, porque primeiramente, esse homicídio aqui é um homicídio intencional. É um homicídio praticado com vontade, é um homicídio praticado por querer. Eu creio que a maioria de vocês sabem que o nosso Código Penal brasileiro, ele prevê 2 tipos de homicídio culposo e o homicídio doloso. Um homicídio é culposo quando ele é praticado sem a intenção, quando ele é praticado sem querer, quando por causa de um descuido ou mesmo de um acidente,
você acaba tirando a vida de outra pessoa. Por exemplo, digamos que alguém vem dirigindo o seu carro normalmente na avenida, na velocidade correta, e vem alguém andando no canteiro central. Mas essa pessoa que está no canteiro central, ela se desequilibra, ela cai. Ou então, ela, com desgosto da vida, ela pula para frente da avenida. Então, esse motorista que está dirigindo normalmente, ele atropela essa pessoa e ele mata essa pessoa. De fato, é um homicídio. Ele tirou a vida de alguém. Mas eu pergunto, é um homicídio intencional? E a resposta não. Não foi algo que ele planejou, não foi algo que ele quis fazer. Foi algo que aconteceu por acidente. Foi algo que fugiu da vontade dele. Então, nós podemos perceber aqui que existe esse tipo de homicídio não intencional. Mas, quando nós vamos também para as leis de Israel, nós percebemos que em Israel também havia essa previsão. Também havia essa previsão. Previsão de um homicídio culposo, um homicídio em que não há intenção de matar. Existiam até cidades para as quais o homicida não intencional poderia ir, eu já falei sobre isso, que são as cidades de refúgio. Mas, irmãos, não é sobre esse tipo de homicídio que se fala aqui. Não é o homicídio sem querer, não é o homicídio não intencional. Pelo contrário, o homicídio tratado aqui é o homicídio intencional, é quando alguém quis matar. É esse homicídio que Deus está proibindo aqui. Uma segunda característica desse matar que Deus está proibindo aqui é o matar ilegal ou injusto. Espera aí, pastor. Quer dizer que existe um tipo de matar legal? Existe um tipo de matar justo? Em Israel haviam homicídios legais? Em Israel haviam homicídios permitidos por Deus? E eu vou já responder essa pergunta, mas antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que o derramamento do sangue de um inocente é algo que Deus mostra como sendo abominável a ele. Deus abomina o derramamento de sangue de uma pessoa inocente. Em vários textos ele mostra isso. E um desses textos é Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, que diz assim, Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Olha, cuidado. Deus abomina, Deus detesta. Então é uma lista de coisas que Deus não aceita. E dentre essas coisas, no versículo 17, quero frisar novamente, Deus odeia, Deus detesta olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. É algo abominável por Deus. É algo detestável por Deus. Apesar de ser tão comum, Deus detestava, Deus abominava isso. Não é difícil de entender o motivo. Já em Gênesis capítulo 9, Deus proíbe a morte de outra pessoa e ele explica por quê. Ele diz, porque o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Note bem, mesmo após o pecado, mesmo tendo pecado já, Deus diz que a imagem dele permanece no homem. E porque a imagem de Deus permanece no homem, o sangue do homem não pode ser derramado. É algo muito sério, é algo muito grave. Por isso ele diz, não matarás. Não derrame a vida de outra pessoa.
Mas a pergunta é, por que o texto não diz apenas sangue? Porque o texto diz que Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Por que não diz apenas que Deus odeia mãos que derramam sangue? Porque ele acrescenta sangue inocente. E eu vou dizer algo aqui que talvez vai chocar algumas pessoas, mas é o que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Aqui acrescenta que Deus odeia quem derrama mãos inocentes, porque na lei de Moisés haviam casos em que Deus não apenas permitia, mas ele até ordenava que o sangue de alguém fosse derramado. Eu vou repetir. Na lei de Moisés haviam casos em que Deus não apenas permitia que o sangue de alguém fosse derramado, mas ele até ordenava que ele fosse. O que eu estou querendo dizer é que não era sempre errado que você matasse alguém na lei de Moisés. Deixa eu dar alguns exemplos. Primeiramente, em legítima defesa, você poderia matar alguém. Em legítima defesa, para defender a sua vida ou para defender a vida de pessoas que você amava, você poderia tirar a vida de alguém. Olha o que diz, por exemplo, Êxodo, capítulo 22, versos 2 e 3. Êxodo, capítulo 22, versos 2 e 3, fala acerca do ladrão que entrava na casa de alguém. E havia diferença entre o momento em que ele entrava, se ele entrava de dia ou se ele entrava de noite. O meu tratamento em relação a ele poderia ser diferente. Então escute aí. Êxodo 22, 2 e 3 diz: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Então nota aqui que existiam duas possibilidades, como eu falei. Um ladrão foi encontrado arrombando uma casa. E isso aconteceu durante o dia. Por que diz durante o dia? Porque havia possibilidade de enxergar o real perigo que estava acontecendo. Então, nesse caso, se o dono da casa ferisse esse ladrão de dia e esse ladrão morresse, o dono da casa seria culpado de homicídio. Agora, nota que aqui diz que se fosse à noite e para proteger a si mesmo ou para proteger a sua família, essa é a ideia, ele ferir o ladrão e o ladrão morrer, ele não será culpado do homicídio. Então, nota que havia o caso da legítima defesa, para você se defender ou para você defender alguém que você ama. Aqui mesmo em Êxodo fala de outro caso em que alguém não era culpado de homicídio, no caso da morte de um assassino. Êxodo capítulo 21, versos 12 a 14. Êxodo 21, 12 a 14. Você pode deixar a sua pergunta, se você quiser, e não vai dar para a gente responder hoje, mas em outro momento a gente pode responder. Um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando através dessa ferramenta que Deus nos deu. Êxodo 21, versos 12 a 14, escute bem. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Aqui nós vemos a diferença entre uma morte intencional e uma morte não intencional, que fala sobre alguém que planeja a morte de alguém, e isso é diferente de alguém que mata por acidente, como eu já falei. Deuteronômio 5:17 não está tratando da morte involuntária, está tratando daquela morte intencional de alguém que planejou. E aqui nós vemos que há diferença também entre a morte de um inocente e a morte de um culpado, de um criminoso. Aquele que mata uma pessoa inocente, aqui diz, ele deve morrer.
Ele deveria morrer. Estamos falando aqui da lei de Moisés. Ele deveria morrer. Então, isso responde à pergunta do início. Ele deveria morrer e não haveria misericórdia para ele. Ainda que ele estivesse no altar, ele deveria ser tirado do altar para ser morto. Então, isso responde à pergunta do início. Que tipo de matar Deus está proibindo aqui? Não existe contradição entre os dois textos. Não existe contradição entre Números 35 e o 6º mandamento. Em um, Deus manda matar, em outro, Deus proíbe matar. Deus proíbe o matar intencional e injusto de uma pessoa inocente, Deus proíbe. Mas Deus ordena, ou Deus ordenava, estamos falando aqui no passado, Deus ordenava a morte de uma pessoa culpada. Então não existe contradição acerca disso. Será que não existe, pastor? Talvez você pergunta. Como é que o 6º mandamento demonstra a valorização da vida e Deus permite que se tire a vida de alguém, de um criminoso, mas é uma vida? Essa é a pergunta que algumas pessoas se fazem. E eu diria que não existe contradição. Deus estava justamente valorizando a vida das pessoas. De que forma Deus estava fazendo isso? Primeiro, para demonstrar que é uma tentativa de proteger a vida de alguém, eu entendo que ao tirar a vida de um assassino, o israelita não estava, a justiça não estava desobedecendo o 6º mandamento, pois o sangue daquele assassino não era mais inocente. Lembra que Deus diz claramente que ele odeia quem derrama mãos, quem derrama o sangue inocente. O assassino ele não é mais inocente porque ele já derramou o sangue de alguém. Era assim na lei de Moisés. Em segundo lugar, ao tirar a vida de um assassino, a justiça impedia que esse assassino tirasse outras vidas. Nós sabemos de pessoas que matam não apenas uma pessoa, matam outra e continuam. E permitir que essa pessoa fizesse isso não era uma valorização da vida, era uma desvalorização. Mas ao julgar e ao executar um assassino, na lei, isso estava impedindo que aquele assassino tirasse outras vidas. Então isso era uma proteção de outras vidas para que elas não fossem tiradas. Em terceiro lugar, ao tirar a vida de um assassino, a justiça incentivava os que ficavam vivos a não cometerem o mesmo crime. Esse é o problema da impunidade. A impunidade, seja antiga, seja atual, ela incentiva outros crimes. Ao perceberem que alguém cometeu um crime e ele não foi corretamente punido, isso é um incentivo para outras pessoas. Então, como é que a pena de morte protegia a vida? Ela incentivava os que estavam vivos, haviam permanecido vivos, não haviam sido executados, a não cometerem o mesmo crime que aquela pessoa, o mesmo delito que aquela pessoa. Então, recapitulando, o matar que o 6º mandamento proíbe, aqui em Deuteronômio, capítulo 5, verso 17, é um homicídio intencional e injusto, ou seja, de uma pessoa inocente. Quem quebra o 6º mandamento, portanto, é um assassino literal. Daqui a pouco eu queria fazer algumas aplicações mais práticas em relação a isso, porque assassinato ele parece um pouco distante da maioria de nós, mas eu quero mostrar que ele não é. Existem riscos que nós corremos em relação a isso. Mas antes de falar dessas aplicações, deixa eu falar sobre o segundo tipo de assassinato. E eu creio que esse é bem mais comum que o primeiro. Ele toca muito mais a todos nós, inclusive a nós que nos dizemos cristãos. Estou me referindo ao assassinato emocional. Não o literal, em que uma vida é literalmente tirada,
mais emocional, o assassinato que acontece dentro do nosso coração. E a Bíblia fala sobre isso, pastor, sim, ela fala, e eu quero convidar você a ouvir ou a ler o que Jesus nos diz no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, olha como a coisa é séria, e olha como é muito mais profunda do que muitos pensam. Mateus capítulo 5, nós vamos ler 2 grupos de versículos. O primeiro grupo são, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 5. Vamos ler primeiramente os versos 21 a 26 e depois os versos 43 a 48. Amém? Mateus 5, 21 a 26 diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Está se referindo ao mandamento que nós estamos estudando nessa noite. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Agora vamos para os versos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eita Jesus! Tem gente que pensa que Jesus veio amenizar os mandamentos. Aqui eu vejo Jesus aprofundando ainda mais. Se alguém achava que era difícil cumprir no passado, Jesus veio para dizer que para o homem sem Deus não é apenas difícil, é impossível. Nós não podemos cumprir os mandamentos de Deus sozinhos. Nós somos maus, nós somos tendenciosos ao mal. Então aqui nesse texto, Jesus, ele aplica o mandamento sobre o assassinato, não apenas ao sentido literal de tirar a vida de alguém, mas também aquilo que é sentido dentro do coração. A gente vai ver que Jesus vai fazer isso também em relação ao adultério, no próximo domingo, à noite, se Deus quiser. Mas aqui ele fala sobre 2 tipos de ódio. 2 tipos de ódio. Primeiramente, ele fala sobre o ódio que eu sinto por alguém. O ódio que eu sinto por alguém. E eu pergunto, você nunca sentiu? Você nunca teve esse sentimento por alguém? Você nunca deixou faltar no seu coração amor por determinada pessoa? Se já, sabe como é que Jesus chama isso? Ele chama de assassinato. Não é um assassinato
físico, não é um assassinato literal, mas é um assassinato que ocorre dentro do nosso coração. O apóstolo João ele vai confirmar isso lá em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, ele diz que todo aquele, sem exceção, que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. É sobre esse assassinato que eu estou falando agora. Não um assassinato literal, mas um assassinato emocional dentro do teu próprio coração. E ele diz mais: nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si. Olha como é sério. Ele chama o ódio que eu sinto por alguém de assassinato. Ele me chama de assassino. E ele diz que nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si. O segundo tipo de ódio, do qual Jesus fala aqui, não é o ódio que eu sinto, e sim o ódio que eu provoco em alguém. É por isso que ele manda que eu tenha cuidado com as minhas palavras. Porque as minhas palavras, elas não apenas demonstram o que está no meu coração, como também podem gerar sentimentos ruins no coração da outra pessoa. Por isso que ele diz que quando eu insulto alguém, eu estou passível de julgamento. Eu estou passível de castigo. E não é um castigo qualquer, ele fala de fogo do inferno. Não é apenas uma pena de morte física, é algo espiritual, é algo ainda mais grave. Foi por isso que ele falou também que isso é algo tão sério, irmãos e amigos que me escutam, que Jesus chega a dizer que se eu estiver indo oferecer uma oferta a Deus, e antes de oferecer aquela oferta, eu for lembrado, eu for informado de que alguém tem algo contra mim, perceba, não é algo que eu tenho contra alguém, ele não está falando mais do ódio que eu sinto, mas do ódio que eu provoquei em alguém. Isso é algo tão sério, mas tão sério que Jesus diz, interrompe a tua oferta. Se você sabe que alguém tem algo contra você, que alguém está odiando você, que alguém está com raiva de você, que alguém está intrigado com você, não permita que isso continue. Você deve interromper a sua oferta, você deve interromper o seu serviço e deve ir até essa pessoa e se reconciliar com essa pessoa. Porque existe o assassinato emocional no meu coração, mas também existe o assassinato que eu provoco no coração de outra pessoa. E isso é assassinato também. Irmãos, eu creio que é basicamente isso o que a palavra de Deus nos ensina sobre esses dois tipos de assassinato, o assassinato literal, em Deuteronômio 5:17, que era um homicídio intencional e injusto, era quando você se levantava intencionalmente e tirava a vida de alguém que era inocente. É sobre isso que fala, isso não se contradiz com textos nos quais Deus mandava tirar a vida do criminoso. Porque o sexto mandamento é sobre não tirar a vida inocente. E também sobre o assassinato emocional. Eu queria, para encerrar, trazer duas lições breves que eu tirei de tudo isso. A primeira é, quão grave é matar alguém? Quão grave é tirar a vida de alguém? Infelizmente, desde quando Adão e Eva pecaram, nós vemos que o assassinato ele tem sido tratado de forma muito banal. As pessoas cada dia mais sentem menos a gravidade desse pecado, a gravidade desse crime. E uma das formas como nós demonstramos isso é nas nossas frases, muitas vezes impensadas, as ameaças que dizem, ei, se você fizer isso, eu te mato. Às vezes tem um pouco de brincadeira, tem um pouco de inverdade nisso, mas se você parar para pensar, isso já é uma banalização. Eu mato você. Então,
nas próprias frases faladas, nós percebemos isso, em reportagens, às vezes em pessoas, nós vemos pessoas morrendo na nossa frente e nós não sentimos mais compaixão dessas pessoas. Nós não sentimos mais o peso que uma vida tem. Eu não estou dizendo aqui que tirar a vida de uma pessoa é um pecado imperdoável. Não, eu não estou dizendo isso. Eu conheço pessoas que mataram, pessoas que tiraram vidas. Eu conheço assassinos que se arrependeram e que hoje servem a Jesus Cristo e têm a esperança de irem morar no céu. E eu queria dizer que Jesus Cristo veio para os assassinos também. Jesus perdoa o pecado do assassinato também, eu creio nisso. Mas isso não significa que o pecado não traz consequências. O assassinato vai trazer consequências graves. É por isso que nós não podemos permitir no nosso coração pensamentos assassinos, pensamentos de tirar a vida de outra pessoa, achando que nada vai acontecer, achando que vai estar tudo bem, que nós vamos burlar a justiça. Podemos até burlar a justiça humana da terra, mas o vingador do sangue de Abel, ele virá cobrar o sangue derramado. Tenhamos muito cuidado com isso. Peçamos a Deus para aprofundar isso no nosso coração. Matar alguém é algo muito grave. Deus perdoa aquele que se arrepende, mas as consequências vêm. E aqui eu aproveito para falar de assassinatos que às vezes nem são considerados assassinatos por muitos. Por exemplo, o aborto, que é a morte do feto. Por exemplo, a eutanásia, que é tirar a vida do enfermo, muitas vezes o enfermo idoso. E eu citaria também o suicídio, que é matar a si mesmo. Os nomes mudam, mas o pecado é o mesmo. É tirar a vida de alguém. Seja um feto, seja um idoso, seja você mesmo. Isso não agrada a Deus. Isso é grave. Isso é pecado. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com pensamentos que incentivam isso. Tirar a vida de alguém. E aqui eu queria aprofundar um pouco mais essa questão em algo que falou muito ao meu coração. Porque pode ser que o que eu falei até agora está distante para você, você nunca pensou em tirar a vida de alguém, você não pretende fazer isso, acha que não corre nesse risco. Mas eu queria falar sobre o risco que muitas vezes nós corremos de matar alguém involuntariamente. Involuntariamente. Por exemplo, em Israel, haviam leis que culpavam a negligência. Haviam leis que culpavam o descuido. Por exemplo, se você construísse uma casa na parte de cima e você não fizesse uma proteção naquela casa e alguém caísse, você era culpado pela morte daquela pessoa. Porque você colaborou para que ele morresse. Você não tinha intenção que ninguém morresse, mas você não tomou o devido cuidado. A Bíblia fala também sobre o boi chifrador, né? O boi chifrador era aquele animal que era violento. E ela diz que se você não soubesse que o boi era assim e o boi matasse alguém, você não era tão culpado. Mas se você sabia antes que o boi era violento e mesmo assim você não tomou as precauções, você não tomou os cuidados, então a culpa pelo sangue daquela pessoa era teu. Você foi negligente com a vida dos outros. E aí nós vemos muitas vezes donos de animais agressivos como o pitbull. E já aconteceram casos, creio que principalmente fora do nosso estado, em que cães como esses tiraram a vida de pessoas. E a culpa é de quem? A culpa é do dono, que muitas vezes sabe que o animal é violento e não toma precauções para isso. Trazendo mais para a minha vida, eu queria reconhecer que tocou muito meu coração na questão
de como eu estava dirigindo. Olha como a palavra de Deus fala conosco, né? Primeiramente ela fala com o pregador. E parece besteira. Existe aquela pergunta, como eu estou dirigindo? E eu fiz essa pergunta a mim mesmo e eu entendi que eu estava dirigindo da forma errada. Já fui advertido muitas vezes pela forma como eu guiava um carro, muitas vezes em alta velocidade dentro do bairro. E a gente acha que isso é besteira. Não, a culpa é da criança se ela se colocar no meio, a culpa é do ciclista. Mas precisamos entender que não matar significa também tomar cuidado para que pessoas não morram. Eu já cheguei, olha a minha tolice. Uma das minhas brincadeiras mais comuns é aproximar o carro de alguém que está dirigindo, alguém que eu conheço, e eu aproximo o carro para brincar com a pessoa. E graças a Deus, nada nunca aconteceu, né? Mas poderia ter acontecido. E eu tomei uma decisão. Eu vou ter mais cuidado com a forma como eu dirijo. Porque eu não pretendo tirar a vida de ninguém. Mas eu posso estar correndo o risco de fazer isso sem perceber. Outra aplicação que isso trouxe e falou muito ao meu coração em relação à situação que nós estamos vivendo. Em relação ao isolamento que está sendo recomendado pelas autoridades. E eu sou pastor e quando eu fiquei sabendo que algumas igrejas, alguns pastores estavam fechando as igrejas, eu disse assim, eu? Vou fechar não. Vou fechar não. Tenho nem medo de morrer. Tenho nem medo de pegar esse vírus. E aí eu venho aqui para a igreja e venho estudar sobre o 6º mandamento. E aí uma das coisas que eu entendo é que não matarás. Não se refere apenas a eu gerar a morte de alguém, mas também a eu contribuir para que alguém morra. Então eu pensei, eu não posso olhar apenas para mim. Eu posso ser um transmissor de morte para alguém. Às vezes até sem nem perceber, sem nem saber. E eu estou assim quebrando o 6º mandamento. Então eu me arrependi, conversei com os demais pastores e nós tomamos essa decisão. E o que é interessante é que nós decidimos à tarde e quando foi à noite, próximo da noite, o governador baixa um decreto dizendo que é para as igrejas estarem fechadas. E eu fico feliz porque nós tomamos a decisão certa, não por causa do governo, mas pelo que vimos na palavra de Deus. Não matar significa que eu não vou contribuir também para que pessoas morram. Infelizmente, eu fiquei sabendo que o primeiro caso de morte no estado do Rio de Janeiro foi por causa de uma possível negligência. Uma empresária viajou para a Itália e voltou, fez o teste e o teste deu positivo. E essa empresária tinha uma empregada de 63 anos. E pelo que eu li, eu acho que precisa ser bem investigado, mas pelo que eu li, a empregada não foi dispensada. Ela apenas foi orientada a tomar os cuidados. E o que aconteceu é que do trabalho mesmo, ela foi para o hospital e lá veio a falecer. Será que essa empresária, ela contribuiu ou não para a morte dessa pessoa? Então, a primeira lição que eu tiro aqui é quão grave é matar alguém. A vida humana é algo muito precioso aos olhos de Deus, é algo que tem que ser muito valorizado. Temos cuidado com formas intencionais de matar, mas também com formas não intencionais. Cuidado com as crianças, né? Cuidado com o carro, cuidado com a forma como você está vivendo. Isso tudo importa no cumprimento do 6º mandamento. Mas para encerrar, eu queria trazer a última aplicação aqui, que é quão grave é odiar alguém. Grave não é apenas matar uma pessoa. Grave também é odiar uma pessoa. Nós falamos de 2 tipos de assassinato, o literal, mas falamos também sobre o emocional, aquele que eu sinto ou que eu gero no coração de alguém. Alguns dias atrás, creio que
muitos ficaram sabendo da morte do ex-ministro do governo atual, o ex-ministro Bebiano. E existe uma suposta carta que esse ministro escreveu ao presidente. Eu digo suposta porque alguns acreditam que foi ele, outros não acreditam que foi ele, mas o que me interessa aqui não é se de fato ele escreveu ou não, mas o conteúdo dessa carta. Na carta ele demonstra muito amor pelo presidente. Nota-se a admiração que ele tem pelo presidente. É algo muito bonito. Mas ele fala muito também, não só de amor, mas de ódio. Ódio que existe dentro daquela família, especialmente por parte de um dos filhos. Eu não vou citar o nome aqui. Devemos orar por eles. Em um dos trechos da carta está escrito: tenha certeza de que, falando sobre o ódio, daqui a pouco o problema envolverá outra pessoa. Na carta, supostamente, do ministro, ele entende que foi o ódio que o tirou do ministério. Então ele diz: tenha certeza de que daqui a pouco o problema envolverá outra pessoa, e depois outra, e depois mais outra, num rastro interminável de ódio e destruição. Leia a Bíblia e veja as consequências invariáveis decorrentes do ódio. O ódio é uma energia terrível e incontrolável que tudo destrói. O ódio abre o canal de sintonia com o que há de pior no mundo espiritual. Puxa, o ódio é uma energia terrível. Sabe o que eu aprendo com Jesus nos textos que nós lemos? Eu aprendo que é impossível amar a Deus odiando alguém. Não adianta eu dizer que eu sou cristão, não adianta eu dizer que eu amo ao meu Senhor, se no meu coração existe ódio por alguém. Jesus diz que para que eu me torne filho do meu Pai, do Pai Celestial, eu tenho que amar os que não me amam. Eu não posso amar apenas quem me ama, eu não posso amar apenas quem é parecido comigo, eu não posso amar apenas aqueles que têm a mesma ideia que eu. Eu não posso dizer que amo a Deus tendo sentimentos de ódio no meu coração, eu não posso. E aqui eu aproveito para dizer que se você ama apenas aqueles que pensam como você, você não está amando a Deus. Se você ama apenas aqueles que têm a mesma cor da pele que você tem, você não está amando a Deus. Se você ama apenas aqueles que moram próximos a você, no mesmo estado que você não está amando a Deus. Se você ama apenas aqueles que votaram em quem você votou, você não está amando a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Eu não posso amar apenas quem é parecido comigo, eu tenho que amar quem é diferente de mim, para dizer que eu sou cristão e para dizer que eu amo a Deus. Eu não posso. Eu também aprendo aqui, em relação ao ódio, que eu não posso ir para o céu odiando alguém. Pesado. Eu não posso ir para o céu odiando o meu irmão, odiando a minha irmã. Posso não, pastor? Quem diz isso é a palavra de Deus. O versículo que eu citei, 1 João 3:15, é bem claro. Quem odeia o seu irmão é assassino. E ele diz: nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si. Se eu odeio alguém e eu persisto odiando esse alguém, eu não tenho a vida eterna em mim. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então eu devo ter cuidado primeiramente com o ódio que eu sinto. Com o ódio que eu sinto, eu não posso me conformar com esse sentimento. Mas eu também tenho que ter cuidado com o ódio que eu provoco. Porque às vezes nós conseguimos vencer o ódio que sentimos. Mas eu não consigo vencer a minha atitude de provocar raiva nos outros.
o ódio nos outros. Talvez você saiba de alguém que está intrigado com você. Eu queria incentivar você, ao mais rápido possível, procurar essa pessoa e resolver com essa pessoa. Para encerrar, temos que falar dele. Não podemos encerrar sem falar de Jesus. Jesus é o amor. Mas sabe o que ele suportou por mim e por você? Ele aceitou ser odiado e ser morto por mim e por você. Ele sofreu ódio. Ele sofreu o assassinato para poder me salvar e para poder te salvar. E a boa notícia é que o amor de Jesus, ele nos salva e ele nos transforma. O amor de Jesus transforma o nosso ser. Você pode ter sido uma pessoa detestável e que detestava os outros, mas o amor de Deus pode te transformar de tal forma que você se torna irreconhecível para as outras pessoas. Ainda citando a carta, suposta carta, para a gente encerrar, em outro texto, em outro trecho, ele diz: o Senhor precisa romper esse ciclo. Parece que está falando com a gente, né? Eu tomo para mim. O Senhor precisa romper esse ciclo de ódio do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, com toda a sua força. Lute contra esse sentimento. O Senhor é um homem bom, justo. Permita que isso venha à tona. Quebre os padrões negativos. Só o amor pode fazer isso. Só o amor tem o poder de salvar o Brasil e livrá-lo das suas características, influências, negativas que o prejudicam. Só o amor tem o poder de salvar você. Só o amor de Deus através de Jesus. Só o amor de Deus tem o poder de salvar o Brasil e o mundo inteiro. Quebre o ciclo de ódio, seja pequeno, seja grande, no teu coração, recebendo e transmitindo o amor de Deus através de Jesus Cristo. Se você não havia se rendido a Jesus ainda, eu quero convidar você a fazer isso, onde quer que você esteja. Renda-se a esse amor. Esse amor que se sacrificou por você, que se entregou por você. Deixa ele te transformar e deixa ele te usar para levar esse amor para outras pessoas. Quero orar neste momento, encerrando essa nossa reflexão no 6º mandamento. Querido Deus e amado Pai, quanto mais estudamos a Tua palavra, Senhor, mais percebemos o quão perversos nós somos, capazes de tirar uma vida. Muitas vezes, Senhor, o que nos falta, ou o que nos faltou, foi apenas a coragem, porque a vontade nós tivemos. E, Senhor, muito obrigado, porque existe perdão. Existe perdão para o assassino literal que tirou uma vida. E existe perdão para o assassino sentimental, aquele que matou em seu coração ou que matou no coração dos outros. Vem, Jesus, lava-nos com o teu sangue. Aproveitamos este momento, Senhor, para orar por aqueles que neste momento, nesta ocasião, estão entregando a vida a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor suportou por nós. Aproveitamos também este momento, Senhor, para orar, não apenas pelo nosso estado, pelo nosso país, mas pelo mundo inteiro. Pedimos a Tua misericórdia, reconhecemos que temos sido pecadores, temos sido maus. Pedimos a Tua bondade sobre nós, o Teu perdão. Que o Senhor repreenda, Senhor, este vírus, que ele retroceda, não para que as coisas voltem a ser como eram antes, mas agora aprendidos, Senhor, nós venhamos a Te servir ainda mais. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Obrigado a todos que